Você pode levantar suas mãos. Pai, nós te agradecemos pela palavra de hoje e por tudo que vai se manifestar a partir dela. Nós entendemos, Jesus, que é só pelo teu sangue que nós estamos de pé. Teu sangue nos mantém vivos. Teu sangue nos mantém sonhando, pulsando. Mas o teu sangue, Pai, não é só sobre escape e livramento. Ele é também sobre uma operação sobrenatural. Por isso nós declaramos, Jesus, que ao ouvirmos a tua palavra, milagres, sinais e maravilhas se manifestam em nós e em tudo que carrega o nosso nome. Enquanto nós ouvimos a tua palavra, o Espírito de vida alcança a nossa casa e os nossos. Enquanto ouvimos a tua palavra, o sobrenatural começa a liberar coisas que eram impossíveis se não fosse pela tua ação. Pai, nós declaramos em nome de Jesus curas, sinais, maravilhas, prodígios, portas abertas, escape e livramento, socorro presente na hora da angústia, refúgio e fortaleza. Pai, nós te agradecemos, porque a partir da palavra de hoje, coisas serão completamente transformadas. Pai, nós te agradecemos, porque a partir da liberação da palavra, algo precisa acontecer, algo vai acontecer, algo já aconteceu. Essa é a nossa oração e nossa declaração de fé. Nós te agradecemos, porque nós nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos celebrar, você pode exaltar Jesus alto e mais alto. Vamos, vamos, vamos. Alguém pode exaltar Jesus por 1 minuto sem parar nessa manhã. Você pode declarar que Ele é digno. Você pode declarar que Ele é santo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Eu preciso de pelo menos uns 300 incendiários aqui hoje. Tem algum incendiário aqui nessa manhã? Sabe, a palavra de hoje é uma palavra que pessoas vão ouvir como um devocional de formas repetidas, em tempos de angústia, de cansaço, de desânimo. Eu sei que tem alguém, eu estou falando com vocês enquanto a gente está aqui, mas eu estou falando com alguém que vai ouvir daqui a algum tempo essa mensagem. Eu estou falando com você que me ouve no carro, você que está ouvindo com lágrimas essa palavra, você que talvez não consiga ver socorro, escape, possibilidade. Essa palavra é para tirar você do teu cativeiro e para te lembrar que há vida aguardando por um passo de fé. Quando você sair do lugar que você está e se mover na direção de Jesus, a tempestade vai acalmar, a crise vai cessar, o medo vai embora. Alguém crê, recebe, concorda, diga amém. O tema da mensagem de hoje é: não desista. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado? Me ajuda a pregar sobre alguém, me ajuda a ministrar sobre alguém. Sacode alguém do teu lado e fala: você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai abortar a promessa que carrega. Não desistir é um dos pré-requisitos para a gente viver a plenitude da vontade de Deus. Porque a palavra da fé fala não só sobre começar bem, mas fala sobre terminar bem. Fala não só sobre desentulhar poços, mas sobre continuar cavando, mesmo que pessoas que estão ao nosso redor nos resistam. Caminhar em fé significa crer que aquele que me tirou do cativeiro me guiará e me manterá seguro até a terra prometida chegar. Caminhar em fé significa que por mais que o momento seja bom, em algum momento eu vou precisar enfrentar vales e o dia mal também, porque eles fazem parte da vida real. Caminhar em fé significa entender que Deus usa o tempo para curar, mas Ele usa a pressão para dar destino. Caminhar em fé significa entender que nenhum dos heróis da fé foi poupado dos processos, e eu também não serei. Mas isso não é sinal de abandono de Deus, pelo contrário.
Isso é sinal de que Deus está me preparando para algo ainda maior que vem na minha direção. Alguém pode levantar a mão e declarar isso? Diga: tempos gloriosos estão a caminho. Por isso o desafio da jornada de fé é muito mais sobre mantermos o nosso ânimo e perseverarmos do que sobre qualquer outra coisa. Tem gente que amava mais a Jesus do que você, que conhecia mais a Jesus do que você, que tinha mais profundidade na palavra do que você, mas por algum motivo desanimou. E tem gente que é nova na fé, ainda tem uma fé frágil, mas decidiu que independente de qualquer circunstância, não vai parar, não vai abortar, não vai desistir. E eu quero falar com você que está me ouvindo nessa manhã, porque talvez em alguma área da tua vida o desânimo e a desistência possa parecer uma boa ideia. A gente ouve essa mensagem e muitas vezes acha que não é para nós, porque a gente está bem, a gente está firme, a gente está de pé, mas a verdade é que em alguma área da nossa vida a desistência pode ter se tornado caminho. Tem gente que não vai abrir mão de se tornar próspero. Você trabalha com afinco todos os dias, mas já desistiu do teu casamento. Você já se imagina divorciado. Você já imagina como vai ser depois que você sair de casa. Tem gente que me ouve nessa manhã e talvez o teu casamento está vivendo o melhor momento, mas você já desistiu de viver o teu chamado. Você aceitou a ideia de ser um crente comum, que vem no domingo, ouve a palavra, senta num banco e volta para casa, mesmo sabendo que há um chamado maior do que você, que foi depositado em você e está pulsando até hoje. Tem gente que me ouve e talvez o teu ministério esteja no melhor momento, o teu casamento está fluindo, mas você desistiu de prosperar. Você aceitou a ideia de que sempre vai viver em falta. Quem sabe você até aceitou a ideia de que seja o próprio Deus tratando o seu caráter através das faltas, miséria, escassez. Mas eu vim aqui nessa manhã declarar que sobre cada área da nossa vida a gente não vai aceitar nada menor do que aquilo que o Senhor já preparou para nós. Alguém pode declarar isso? Diga: eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diga: e para cada área da minha vida, diga: o Senhor já estabeleceu um propósito, um destino, um lugar seguro, e é para lá que eu vou. Tem uma frase do Martin Lloyd-Jones, ele diz: a fé não consiste em sentir-se forte. A fé consiste em confiar em Deus, mesmo quando se sente fraco. Fé é confiança. Às vezes a realidade não é favorável, o momento não é o meu melhor, eu posso estar cansado, ferido, desanimado, mas a fé fala mais sobre confiar no caráter de Deus do que sobre qualquer outra coisa. Tem uma realidade na história de Davi que muitas vezes a gente confunde. A gente olha para a história de Davi vencendo ursa, vencendo leão, e então se apresentando diante de um gigante. Muita gente acredita que quando Davi venceu leões, venceu ursas, ele estava sendo preparado para batalhas, e por isso ele se coloca diante de um gigante. Havia um histórico, havia um lastro de vitórias em batalhas. Mas a história de Davi é muito mais sobre alguém que aprendeu a confiar do que sobre alguém que se tornou bom para batalhar. Quando a Bíblia diz que ele já havia vencido ursas e leões, a Bíblia não está dizendo que Davi então se tornou um lutador melhor, um guerreiro forjado para batalhas, um homem preparado para lutar. Não, a Bíblia está dizendo que quando o leão chegou, ele precisou aprender a confiar, e ele viu o livramento. Quando a ursa se aproximou, ele precisou confiar, e ele viu o escape. Então quando um gigante está diante de Davi, ele já havia aprendido a confiar, e ele sabia que o mesmo Deus que o livrou da ursa e do leão vai livrar de novo. Vamos, alguém comigo em nome de Jesus. Davi era um homem preparado em batalhas, não porque era um homem bom para batalhar, mas porque era alguém que aprendeu a descansar na certeza de que Deus vai me livrar mais uma vez. Você pode levantar suas mãos e declarar isso nessa manhã. Diga: eu sei que o Deus que fez no passado
vai fazer de novo. Diga: o Deus que livrou no passado, o Deus que me guardou no passado, o Deus que me escondeu no passado. Declare com autoridade, diga: Ele vai fazer de novo. Hebreus 10:35 diz assim: por isso não abandonem a confiança que vocês têm, porque ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mas o meu justo, contudo, viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Mas nós, porém, você pode levantar suas mãos, declarar isso com autoridade, diga: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Declare com autoridade, diga: nós somos dos que permanecem e são salvos. Sabe o que eu amo nesse texto? Baixinho. É que Hebreus 10:35 diz: por isso não abandonem. Guarda isso aqui, irmão. Não abandonem a confiança que vocês têm. Irmão, se perdemos a confiança que temos no caráter de Deus, em qualquer circunstância a gente se torna frágil, a gente se torna insuficiente. Se perdemos a confiança no caráter de Deus, a gente começa a dar espaço para a dúvida, e é a partir da dúvida que o medo impera. Irmão, olha para mim, o medo, ele é muito mais do que um sentimento. O medo é uma proposta de governo. Quando a gente dá acesso ao medo para ele se assentar na nossa mesa de conselho, o medo começa a governar a partir dele. O medo sempre diz que não dá. O medo sempre acredita que um morto não vai ressuscitar, que uma porta não vai se abrir, que o mar não vira caminho, que o pão não desce do céu. Porque o medo, ele tem uma função protetiva. Então ele te livra do mal que pode vir, mas ele também te poupa do milagre que estava a caminho. O medo faz você acreditar que talvez seja melhor permanecer no Egito sendo escravo do que se lançar no desconhecido e na travessia em direção a uma terra prometida. O medo faz a gente acreditar que talvez seja melhor não ir, não começar, não romper. Tem gente com medo de profetizar, porque tem medo do que os outros vão pensar se aquilo que eu tenho profetizado não acontecer. Tem gente com medo de orar. Eu lembro como se fosse hoje, do dia em que eu percebi o medo tentando me paralisar em relação ao meu chamado para cura. Eu estava num culto e eu tive o desejo de orar por cura, e aí veio o medo como um conselho zeloso. Ele sempre se apresenta como zelo. Ele falou: André, eu acho melhor não, porque vai que você ora e ninguém é curado hoje. O que vão pensar de você? Imagina se você ora, pede para quem foi curado levantar as mãos e nenhuma mão for levantada. Como é que vai ficar depois disso? E eu estava aceitando essa ideia do medo, até que Deus falou comigo: André, quando você ora e algo acontece, de quem é a glória? Eu falei: a glória é tua, Senhor. Ele falou: então quando não acontece, o problema é meu. Eu não te chamei para defender reputação, eu te chamei para liberar a palavra. E eu lembro que naquele dia eu rompi a parceria com o medo nessa área. Eu falei: eu quero orar por cura, levante as suas mãos. E eu profetizei Isaías 53. Eu declarei que pessoas seriam curadas pelo poder do sangue de Jesus. E quando, irmão, você não tem noção da batalha da minha mente. Quando eu fechei os olhos, eu falei: você que foi curado, levante as suas mãos. 1, 2, 3. E quando eu abro os olhos, eu vejo dezenas de mãos levantadas. E ali Deus criou um marco. Você está comigo? Ali Deus criou uma memória. Todas as vezes que em algum momento eu sinto o desejo de ser ousado pela fé e eu penso em defender reputação, eu lembro daquele dia. É por isso que a fé é uma expressão de confiança.
Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem está a minha esperança. Eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu sei que toda palavra que sai da boca de Deus constrói um caminho de milagres na minha direção. Eu sei que Ele é socorro presente na hora da angústia. Eu sei que Ele é refúgio e fortaleza. Alguém comigo diga amém. Glória a Deus. Hebreus 10:35 diz: por isso não abandonem a confiança que vocês têm, porque ela será generosamente recompensada. Fala para quem está do seu lado: você precisa confiar mais. Você precisa descansar mais, na certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, essa palavra, ela é liberada para uma igreja em crise. O contexto desse texto, que está em Hebreus 10, é uma carta liberada para uma igreja em crise. Eles estavam cansados de tanta perseguição, de tanto desgaste, de tanta pressão. Eles estavam cansados de continuar. Você já se sentiu assim em alguma área da tua vida? Você está cansado de continuar? Você está sem forças para insistir nessa área? Eu até sei que o que Deus tem para mim é a minha família, mas eu tô cansado. Eu cheguei no meu limite. Eu até sei que o que Deus tem para mim é um chamado, mas eu já tô cansado de ser frustrado nessa área. Eu já desanimei de esperar. É por isso que a palavra de Deus diz: não abandone a confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada, generosamente recompensada. Vocês precisam perseverar, versículo 38, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Muitas vezes a gente se frustra porque a manifestação da vontade só se cumpre depois que a gente faz o que Ele pediu para a gente fazer. Depois de terem feito tudo, recebam o que Ele prometeu. Efésios 6:10, a palavra de Deus fala sobre batalhas espirituais. A palavra de Deus diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes no dia mau. E a palavra vai falando para a gente cingir os lombos, para a gente colocar o capacete, para a gente calçar os nossos pés, para a gente não abrir mão do escudo e da espada. E a palavra de Deus no final desse texto, que começa em Efésios 6:10, ela diz: e depois de terem feito tudo, receberemos então de Deus o livramento. Depois de termos feito tudo, receberemos de Deus o escape. O problema é que tem muita gente aqui que está pensando em desistir, mas você não fez tudo o que precisava fazer ainda. Você não caminhou tudo que precisava caminhar ainda. Você não semeou tudo que precisava semear ainda. Você não profetizou o tanto que precisava profetizar ainda. Por isso eu vim aqui declarar que se você ainda não fez tudo que precisa fazer, não é o final da tua história. Há o cumprimento de uma promessa de Deus, aguardando o cumprimento da tua jornada de fé. Quando você avança na direção daquilo que Ele prometeu, Ele se revela, porque Ele é fiel. Ele não pode ir de encontro à sua própria palavra. Se Ele disse que vai acontecer, na eternidade já aconteceu. Vamos, alguém aqui nessa manhã? Aleluia, aleluia. Tem uma citação do Martin Luther King que eu amo. Ele diz: você precisa voar, mas se não conseguir voar, corra. Você precisa correr, mas se não conseguir correr, ande. Você precisa andar, mas se não conseguir andar, rasteje. Mas não fique no meio do caminho.
Eu quero profetizar sobre pessoas cansadas aqui. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Você pode levantar suas mãos, fechar os seus olhos. Pai, eu declaro em nome de Jesus uma confiança que vem da tua parte sobre cada um de nós, a partir da fé. Jesus, eu oro por uma fé que opera sinais e maravilhas. Eu oro por uma fé que nos dá acesso ao sobrenatural. Mas eu oro também, Pai, pela manifestação de uma fé que gera em nós confiança. Pai, não vai ser arrogância, não é prepotência, mas é a certeza de que aquilo que carregamos é maior do que tudo que nos cerca ou que vem em nossa direção. Pai, a tua palavra é maior do que o câncer, a tua palavra é maior do que crises, a tua palavra é maior do que toda retaliação do inferno, a tua palavra é maior do que toda obra de feitiçaria, todo encanto, toda obra, Pai, que se levanta contra nós. Pai, a tua palavra é maior do que toda doença ou enfermidade. A tua palavra é maior do que toda crise financeira ou algo que possa tentar roubar de nós a confiança e a esperança de que tempos gloriosos estão a caminho. A tua palavra é maior, Jesus, do que toda estratégia, do que todo cerco. A tua palavra é maior do que toda realidade natural, do que tudo que há nos céus, na terra ou debaixo da terra. Por isso, debaixo da autoridade do teu nome, nós declaramos cada área da nossa vida recebendo pode morrer em nome de Jesus. Levanta e anda agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. Você pode declarar isso com autoridade. Claro, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir que a minha confiança está no Deus da minha salvação. Diga, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu decidi confiar e aguardar pela resposta que vem do céu. Diga, do céu vem a minha resposta, o meu socorro, o meu livramento, a minha provisão. Diga, do céu vem a unção que despedaça todo jugo. Diga, do céu vem a direção, o bom conselho, uma boa palavra. Diga, do céu há óleo escorrendo sobre mim nessa manhã. Diga, do céu descerá o pão que me alimenta na travessia. Diga, do céu vem o Senhor. Diga, e quando Ele chega, nada permanece como estava. Vida de Deus sobre mim e sobre os meus. Diga, vida de Deus sobre tudo que carrega o meu nome. Vida de Deus sobre projetos e sonhos, sobre planos. Diga, vida de Deus sobre o ano de 2026. Cada mês encharcado da glória de Deus. Diga, cada mês marcado pelo sobrenatural. Milagres, sinais, prodígios, maravilha. Vai brotar água da rocha ainda esse mês. Vamos, declarar com autoridade. Diga, haverá água para beber no meio do deserto. Haverá uma nuvem que me cobre do calor do sol, que me protege à noite. Diga, porque o Senhor está comigo. Ele me livra, Ele me guarda. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Ele vai à frente, Ele abre espaço, Ele dá resposta. Diga, milagres se manifestam agora em nome de Jesus. Diga, milagres manifestem agora em nome de Jesus. Pai, visita as nossas casas enquanto estamos aqui. Jesus, visita a nossa empresa enquanto nós estamos aqui. Se existe algum pai ou alguma mãe orando pelo seu filho, que talvez se perdeu, se desviou, está cativo, nós oramos, Jesus, para que a tua presença alcance eles aonde eles estiverem, agora em nome de Jesus. Escamas sendo removidas dos nossos olhos,
mordaças sendo retiradas das nossas bocas, correntes caindo ao chão, cadeias não nos prendem mais, mentiras não nos frustram mais, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Você que é livre nessa manhã, pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém que não vai desistir, não vai parar, não vai desanimar. Será que você pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém comigo ainda diga amém? Hebreus 10 é uma carta escrita para uma igreja em crise. O problema deles não era um pecado escancarado, era algo mais sutil. O perigo que eles enfrentavam era uma desistência silenciosa. Você já viu um post mostrando alguém que tirou a própria vida como estava dias antes? Eu vi um tempo atrás um menino que estava no aniversário dele, e aí o post dizia: os olhos dele já pediam socorro, mas a gente não percebeu. Ele está cantando parabéns, ele está com um sorriso amarelo. Dias depois ele desiste de viver, ele tira a própria vida. Mas as pessoas no entorno não perceberam. Você sabia que o número de pastores que tiram a própria vida é escandaloso? Isso só não é compartilhado para que não estimule outros pastores em crise. A desistência silenciosa, ela não é um grito que pede socorro, ela é algo que sufoca a gente dia após dia. Tem gente que congrega, tem gente que conhece a palavra, tem gente que canta louvores, até dizima, oferta, serve, mas em alguma área da sua vida, em algum momento, aceitou a possibilidade de desistir do que carrega. É por isso que pregar sobre isso é algo tão sério. Eu estou falando de Jesus para alguém pela primeira vez aqui nesse auditório, mas eu posso estar pregando Jesus para alguém pela última vez, e é por isso que eu vim aqui declarar debaixo da unção do Senhor: você não vai desistir. Desistir não é uma opção. Você não é daquele que colocando a mão no arado retrocede, não. Você é daquele que começou a jornada e vai concluí-la, vai permanecer até o último suspiro de vida. Você vai viver, você vai romper, você vai sonhar, você vai frutificar, vai acontecer. Vamos, fala para alguém do seu lado: vai acontecer. Vamos, seja a boca de Deus para alguém perto de você. Sacode alguém que está aí do seu lado, fala: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aleluia, aleluia. Hebreus 10, 36, em outra versão, diz: porque necessitais de paciência. Você está comigo? No original, a palavra paciência nesse texto significa permanecer sob pressão, resistência firme, constância em meio à adversidade. Quando alguma área da tua vida, irmão, parecer impossível de ser transformada, quando em alguma área da tua vida você olha para ela e não vê solução, não tem jeito, talvez tenha tantas camadas de cansaço ou de vergonha, talvez tanta coisa já aconteceu nessa área da tua vida que você não vê mais solução. Se isso acontecer, irmão, preciso que você lembre da ressurreição, porque a ressurreição é a prova de que Deus trabalha mesmo quando tudo parece perdido. A Bíblia fala que os simpatizantes e aqueles que criam em Cristo, quando viram crucificado, quando souberam da notícia da cruz, eles abriram mão da fé. Muita gente desanimou, muita gente apostatou, muita gente se frustrou, muita gente voltou para casa, porque eles ainda não tinham entendido que a morte para aquele que é o autor da vida não é o final da história. Alguém está comigo? Talvez em alguma área da tua vida você está vendo, e quem sabe talvez isso até morreu. Quem sabe de fato o teu chamado morreu.
Quem sabe de fato a tua alegria morreu. Quem sabe de fato a provisão morreu. Quem sabe de fato o teu poço foi entulhado e não tem mais água ali. A fé não é uma dinâmica de negacionismo. A fé é uma dinâmica de autoridade para profetizar a despeito do que se vê. Quando o profeta é levado diante de um vale de ossos secos, a pergunta que Deus faz para ele é a mesma pergunta que Deus está fazendo para alguém nessa manhã: por acaso isso pode voltar a viver? É engraçado que quando a gente lê esse texto, para nós é óbvio a resposta do profeta. Eu lembro as primeiras vezes que eu li esse texto: por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? É óbvio que pode. Imagina que esse é um filme que você não assistiu. Imagina que essa é uma história que você não leu, e alguém está lendo ela para você. E alguém diz para você: olha, então o profeta foi levado a um vale de ossos secos, e Deus perguntou para ele: por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? E ele fecha o livro. E ele te pergunta: e aí, o que você acha? 99% de quem está aqui nessa manhã responderia: é claro que pode voltar a viver. O problema é quando esse livro é o livro da nossa história, e quando o deserto é um deserto que está em alguma área da nossa vida. O problema é quando o Senhor nos leva diante de áreas da nossa vida e faz essa pergunta para nós. Tem alguém aqui que foi levado por Deus para alguma área que estava morta, e talvez a resposta que você deu foi: Senhor, eu creio que o Senhor pode muitas coisas, mas eu não consigo crer que nessa área o Senhor pode fazer alguma coisa. Já morreu, acabou. Eu sei que tem pastores sentados aqui me ouvindo, e talvez algum tempo atrás alguém disse que o teu ministério acabou. Eu sei que tem gente que está aqui, talvez a tua família não tenha ideia do desafio financeiro que você está enfrentando. Eles acham que você está apertado, mas você sabe, acabou. Essa empresa acabou. Esse negócio acabou. Eu sei que tem gente que está aqui e vocês só estão ensaiando como dizer para o filho do divórcio, ou como organizar essa transição, porque para vocês o casamento acabou. Mas eu quero que você imagine o Senhor te levando diante dessa área nessa manhã e perguntando de novo para você: filho, por acaso essa área da sua vida, esse deserto, pode voltar a viver? E se a tua resposta para ele for como foi a resposta do profeta: Senhor, tu sabes, a resposta de Deus para você nessa manhã vai ser: então abre a tua boca e profetiza. Você está comigo? Eu quero te convidar a abrir a tua boca e profetizar. Levanta suas mãos, fecha teus olhos, e enquanto o instrumental vai liderar a gente, eu quero que você profetize. Você vai declarar sobre o teu deserto, sobre o seu desafio, sobre a área que você precisa de um socorro, de um milagre. Quem sabe sobre áreas que você precisa hoje, não é nem de uma ajuda, você precisa de ressurreição. Você precisa que volte a viver. Você que me ouve em uma das 400 cidades pela TV, você que me ouve em algum continente aonde essa palavra chega, Deus está nos chamando nessa manhã para abrir a boca e profetizar. Vamos, abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e profetiza. Vamos, igreja. Declare com autoridade, diga: Pai, eu declaro sobre o meu casamento, vai voltar a viver. Eu declaro sobre os meus negócios, sobre o meu chamado, sobre a minha relação com os meus filhos, vai voltar a viver. Agora, em nome de Jesus, vamos, seja livre. Palavra contrária, nós quebramos em nome de Jesus.
nós denunciamos profeticamente toda cilada, toda emboscada que foi preparado, Jesus. Nós declaramos que do céu vem o socorro, do céu vem o escape, do céu vem o livramento, no lugar da vergonha, no lugar da dor, no lugar da falta. Volte a viver. Vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Voltem a viver. Right now, agora, em nome de Jesus. Volte a viver. Volte a viver. Casamentos em crise, voltem a viver. Assim diz o Senhor. Ministérios que estavam enterrados, promessas que foram esquecidas, palavras que foram engavetadas, voltem a viver agora, em nome de Jesus. Ouçam o que diz a voz do Senhor. Declaro com autoridade que cada promessa que eu carrego vai se cumprir, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cada palavra que saiu da boca de Deus, diga, vai se manifestar, porque tudo que Ele fala é vida e verdade. Diga, nessa manhã eu recebo bom ânimo e uma unção fresca que despedaça todo jugo, que remove todo medo, que retira toda barreira. Diga, eu vou avançar e não vou desanimar. Diga, eu vou correr e não vou me cansar. E ainda esse ano, milagres, sinais e maravilhas me seguirão em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, celeiro, se você recebe isso. Vamos, vamos, vamos. Você pode exaltar Jesus alto e mais alto. Timóteo 1,5. Paulo está escrevendo uma carta, mas ele faz mais do que isso. Ele está fazendo como se fosse um inventário espiritual. Paulo está relembrando pessoas que passaram pela sua vida. Você está comigo ainda? E Paulo ele está dizendo, olha, alguns me abandonaram, outros amaram mais a este mundo do que a fé, outros permaneceram fiéis. Mas quando chega no momento de Paulo falar sobre Timóteo, Paulo não exalta o ministério ou os dons. Paulo exalta a fé de Timóteo. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo 1,5 diz assim: eu me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que ela também habita em você. Você está comigo? Paulo fala aqui de uma categoria de fé, de um tipo de fé. Paulo fala de uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? Uma fé não fingida é uma fé que no dia da crise se manifesta na minha vida, como no dia do meu conselho para a vida de alguém. Você está pegando isso aqui? Eu lembro que em 2017, quando eu fui internado, eu tive uma impressão no meu espírito. Deus me disse mais ou menos assim: agora, André, você tem a oportunidade de se tornar a mensagem que você prega. Porque por muitas vezes você ministrou esperança para quem estava cansado, você ministrou liberdade para quem estava cativo, você ministrou e ensinou sobre cura divina, mas agora você depende
da manifestação daquilo que você prega. Eu lembro que algumas pessoas iam me visitar e eles chegavam preocupados, cheios de dedo, e saíam cheios de fé. Eu ouvi isso dezenas de vezes. Eu lembro de um casal de amigos que eles pegaram o dia de folga deles, e toda folga eles iam me visitar, porque eles falavam: cara, a gente chega aqui desanimado e sai renovado, a gente chega aqui cansado, triste e sai com fé. Por quê? Porque eles viam alguém acamado, doente, sonhando. Eu lembro que as paredes do meu quarto estavam cheias de papéis colados, projetos e sonhos. Eu escrevi um livro inteiro na minha internação. Eu vivi experiências sobrenaturais com Deus no meu lugar de cura. Para alguns, uma cama, uma maca, um CTI, um cativeiro. Mas eu entendi que é uma decisão. Você precisa decidir. Se no teu lugar de falta, você vai ser ensinado, aprovado ou reprovado. Tem gente que prega sobre Jesus como sendo suficiente, mas quando uma porta se fecha, todo mundo vê a crise existencial que se instaura na sua vida. Tem gente que prega que Jesus cura, mas entra em crise na fé quando a doença acontece na nossa casa. Irmão, eu creio que a fé que Paulo está dizendo a respeito de Timóteo, uma fé não fingida, é uma fé que é aprovada quando o deserto acontece na nossa história. Uma fé não fingida é uma fé que quando declaramos para alguém que precisa de um socorro, que Deus é provisão, Ele é suficiente, Ele é socorro, mas também vivemos essa mesma confiança quando a crise acontece na nossa casa. Uma fé não fingida é uma fé que não é diferente do púlpito e quando estamos fora dele. Não é diferente quando damos conselho para alguém e quando precisamos desse mesmo conselho na nossa história. Uma fé não fingida é uma fé que crê que Deus é suficiente em tempo e em fora de tempo. Ele é provisão no dia bom e no dia mau também. Ele é fiel para cumprir o que prometeu, mesmo que coisas fujam do meu controle, mesmo que coisas estejam de cabeça para baixo, mesmo que tudo minta, a figueira minta, mesmo que não haja rebanho, mesmo que a oliveira não tenha fruto, mesmo que o dia não seja bom, eu sei que Deus continua sendo fiel. Você pode levantar sua mão e declarar isso nessa manhã. Diga: eu sei que Deus é fiel, independente da minha circunstância, mesmo que coisas estejam fora de lugar, mesmo que coisas fujam do meu controle. Diga: Deus é fiel. No dia bom Ele é fiel, no dia mau também. Diga: quando tudo está cooperando, Ele é fiel, mas quando coisas estão fora de lugar, Ele é fiel também. Quando o meu corpo está sobre saúde perfeita, Deus é fiel. Mas se alguma doença ou enfermidade me afrontar, diga: Deus continua sendo fiel. A sua bondade e a sua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Diga: e eu carrego uma fé não fingida. Diga: minha fé não é uma fé de domingo, é uma fé do tipo de Deus. Diga: a minha fé não é uma fé emocionada. Diga: uma fé racional. A minha fé não é uma fé superficial, ela tem raízes profundas. E eu serei como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que mesmo no tempo da seca, as folhas permanecem verdes e dá o fruto certo no tempo certo, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos celebrar. Alguém pode exaltar Jesus alto e mais alto nessa manhã. Aleluia, aleluia. Vou finalizar. Alguém pode ouvir mais 5 minutos dessa mensagem? Alguém comigo aqui? Sabe, toda vez que você decide não desistir, você constrói um novo testemunho. Você tinha tudo para desistir, não desistiu, você constrói um novo testemunho. Alguém vai lembrar do teu posicionamento em fé quando estiver enfrentando o que você um dia enfrentou. Porque a autoridade na vida do crente não está ligada àquilo que a gente passou. A autoridade na vida do crente
está ligado àquilo que a gente venceu. Porque crise todo mundo passa, mas nem todo mundo vence. Deserto todo mundo passa, irmão, mas nem todo mundo vence. A Bíblia não cita todos os homens que ficaram no deserto, mas ela cita os espias que avistaram a terra prometida e voltaram para gerar fé no povo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Todo homem debaixo do céu enfrenta crises em inúmeras áreas da sua vida. Nenhum de nós é poupado do processo. Nenhum de nós é poupado da falta. Nenhum de nós é poupado das tempestades. Mas o que dá autoridade? O que dá autoridade é o fato de você ter vencido, enfrentado. Você passou para o outro lado do rio. Você chegou à outra margem do mar revolto. Você não morreu no meio do deserto ou da travessia. Você não desanimou porque o dia era mau. Você não desistiu porque não foi facilitado para você. Você não é daqueles que retrocedem. Você é daqueles que permanecem e serão salvos. Você não vai fazer parte de um número daqueles que desanimaram ou que são simpatizantes da fé. Você não vai compor uma estatística daqueles que, segundo o IBGE, são evangélicos não praticantes. Não, a tua fé não vai ser uma fé passiva. A sua fé vai ser uma fé ativa, que libera milagres, que provoca o sobrenatural, que abre espaço onde não está. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? 2 Timóteo 4:7, Paulo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. E assim vai ser o final da tua história. Você vai combater o bom combate. Você vai ter uma boa carreira na fé. Você não vai correr a corrida dos outros. Você não vai se frustrar comparando o que você vive com o que o outro vive, o que você tem com o que o outro tem, o que você carrega com o que o outro carrega. Não, você vai correr a tua corrida, e na tua corrida você vai ser bem sucedido. Você vai chegar até o final. Você vai romper até ser dia perfeito, porque assim é a vida daqueles que temem ao Senhor. Você vai brilhar mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Alguém comigo diga glória a Deus. Então fala para quem está do seu lado: a sua história ainda está sendo escrita. Diga: Deus não terminou aquilo que Ele começou. Declaro com autoridade: diga: o céu está investindo em você. Tiago 1:3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, paciência, até que a sua obra seja perfeita. A paciência tem a sua obra perfeita. Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E eu vou finalizar aqui, o louvor pode subir. 2 Coríntios 4:16. Esse aqui é um bom conselho para alguém nessa manhã. A gente precisa desenvolver a habilidade de enxergar além do que é temporário. Olha para mim. Quem consegue desenvolver a habilidade de enxergar além do que é temporário, não perde a paz por circunstância nenhuma. Não fica abatido em nenhuma estação, porque você entendeu que tudo passa. Declara isso comigo, diga: tudo passa. As crises passam, vergonha passa, o medo passa, desertos passam, tempestades passam, cercos passam, tribulações passam, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Feche teus olhos e curva tua cabeça. Deixa eu ministrar sobre você.
Sabe, eu conheci homens poderosos e arrogantes. Alguns deles já passaram, outros certamente passarão. Eu já enfrentei períodos de crise, de falta na minha casa. Algumas dessas faltas já passaram, outras passarão. Eu já enfrentei dias maus, que só dava vontade de chorar, desistir, desanimar. Mas alguns desses dias agora são só memórias ou testemunhos, eles passaram. E alguns novos dias maus que surgirão, eles também passarão. Por isso eu vim declarar em nome de Jesus, que Deus vai te dar a habilidade de enxergar além daquilo que é temporário. Essa crise vai passar. Feche teus olhos, receba isso em nome de Jesus. Esse desânimo vai passar, essa angústia vai passar, essa fraqueza vai passar, esse cansaço, que ele não é natural, ele não tem nem justificativa. Você está dormindo bastante, mas acorda cansado. Você trabalha bastante, mas não vê o fruto do seu trabalho. Isso vai passar. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos ao Senhor nessa manhã tudo que está quebrado, vazio, tudo que está rachado, manchado, e nós recebemos do Senhor uma obra perfeita. Nós te entregamos vergonha e recebemos dupla honra. Nós te entregamos, Jesus, doenças, enfermidades e recebemos do Senhor cura. Nós te entregamos, Jesus, nessa manhã medo, angústia, ansiedade e recebemos do Senhor refrigério, bálsamo. Nós entregamos ao Senhor nessa manhã, Pai, afrontas, levantes e recebemos do Senhor livramento e escape. Nós entregamos ao Senhor os nossos filhos, alguns talvez cativos, presos a drogas, perdidos, e nós recebemos do Senhor nessa manhã os nossos filhos encharcados da glória de Deus. Nós entregamos ao Senhor nessa manhã casamentos em crise e recebemos do Senhor lares de paz, alianças renovadas, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos nessa manhã despensas vazias e recebemos pão que desce do céu. Pai, nós entregamos ao Senhor nessa manhã corações quebrados, feridos, cansados e recebemos do Senhor um novo coração. Vamos alguém. Pai, nós entregamos ao Senhor nessa manhã vestes manchadas, rasgadas, imundas e recebemos do Senhor nessa manhã novas vestes, vestes de louvor no lugar de luto e de dor, vestes de adoração no lugar de falta e vergonha. Pai, nós te entregamos nessa manhã o controle, nós te entregamos o governo e recebemos do Senhor socorro e livramento, uma nova história em nome de Jesus. Se você crê e recebe isso, fica de pé no seu lugar, feche teus olhos e estenda suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre, seja livre, seja livre. Você que precisa de um socorro de Deus em alguma área da tua vida, comece a profetizar, seja livre, seja livre. A palavra de Deus diz que Ele nos deu a chave do reino dos céus, e a partir dessa chave nós ligamos e desligamos realidade na terra e no céu. Vamos, é hora de você ligar e desligar, é hora de você profetizar, reivindicar. Comece a declarar: Pai, eu recebo nessa manhã
socorro e livramento, eu recebo escape. Pai, eu recebo nessa manhã unção fresca que despedaça o jugo. Pai, eu recebo nessa manhã frescor, a alegria, óleo de alegria. Vamos, vamos, vamos.